Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de história dessa semana. Vamos começar com as correções, que tem início na página 298. Descreva a cena representada na imagem. A imagem representa pessoas exercendo atividades agrícolas em frente ao castelo medieval, né? A que grupo social pertencem essas pessoas? Essas pessoas são camponesas, pois aparecem trabalhando nas terras do senhor feudal. Então, muito bem, né? A imagem do pessoal trabalhando e como eles estão trabalhando nas terras do senhor feudal, obviamente, são camponeses. Muito bem. Indo lá para a próxima página. Marque V para verdadeiro e F para falso. Depois corrija as alternativas que forem assinaladas como falsas. O Império Romano do Ocidente foi ocupado por um único povo, os germânicos, que mantiveram sua cultura sem alterações ou misturas com outras tradições. Falso. Entre os principais reinos no período medieval está o Reino Franco. Verdade. Com a separação entre o Reino Franco e a Igreja Católica, o reino conseguiu alcançar uma estabilidade. Falso. Para fortalecer o seu reino, o governante Clovis uniu os francos e estabeleceu o cristianismo como religião do reino. Verdade. Então, a A e a C são falsas. Vamos corrigir a A. O Império Romano do Ocidente foi ocupado por povos de origem germânica e também romana. Consequentemente, houve uma mistura entre suas culturas e tradições. Não foi um único povo. Os germânicos eram diferentes povos, eram vários povos. E outra, ocorreu uma mistura entre as culturas e tradições. E a C, com as alianças entre o Reino Franco e a Igreja Católica, o reino conseguiu alcançar uma estabilidade. Que vantagem a Igreja Católica teria com a expansão do Império de Carlos Magno? Com a expansão territorial do Império, a Igreja Católica poderia obter mais fiéis, fortalecendo-se cada vez mais. Ou seja, se o Reino Franco dominasse uma região, ele obrigaria aquele povo daquela região a seguir a religião católica, ou seja, a Igreja ganhava mais e mais fiéis. Leia abaixo o texto e em seguida responda as questões. Vamos lá. Segundo o texto, de que maneira o renascimento carolíngio se manteve? Por meio do domínio do pensamento, do livro e da liturgia. Ou seja, a igreja controlava todas essas partes. Qual a relação entre Carlos Magno e o renascimento carolíngio? Foi na corte do imperador Carlos Magno que surgiu o renascimento carolíngio, que se caracterizou pelo investimento na construção de escolas e bibliotecas e no aumento da produção escrita dos monges copistas. Lembrando, né, que monge copista eram aqueles monges cujo trabalho era copiar livros. 6. C. Explique por que o renascimento carolíngio estava sob a condução do poder eclesial e imperial. O renascimento carolíngio estava interligado com os poderes eclesial, ou seja, da igreja, e imperial, referente ao imperador Carlos Magno, uma vez que ambos lideraram os incentivos no desenvolvimento cultural, arquitetônico, como construção de escolas e bibliotecas. Agora, observe as imagens e em seguida responda as questões. Faça uma descrição da imagem A, indicando a que grupo social essas pessoas nela representadas pertencem. Explique como você chegou a essa conclusão. A imagem A, representa pessoas da nobreza nas terras do feudo. Onde indica se pessoas da nobreza são suas vestimentas e os acessórios de luxo. E outra, elas não estão trabalhando. Na B, a imagem B representa camponeses trabalhando nas terras de um feudo. O que evidencia são suas vestimentas mais simples, as enxadas que estão usando, o instrumento de trabalho comum aos camponeses daquela época. Explique o que eram as 3 ordens do período medieval. Eram a divisão social do medievo, em que os nobres deveriam lutar e proteger a todos. A classe clerical deveria orar pela salvação das pessoas
e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos. Muito bem, e tudo isso ocorria numa região chamada feudo, que é o que vamos ver agora. Os feudos. Acompanhe aí no livro de vocês para verem melhor a imagem. As pessoas que viviam nos feudos desenvolviam a maioria de suas atividades internamente, ou seja, elas não saíam do feudo para quase nada. O feudo constituía assim uma unidade básica de produção durante a Idade Média. Ele era formado por algumas partes. Muito bem. Primeiro, a servidão feudal. Os camponeses que viviam no feudo se submetiam a uma relação de servidão com os senhores feudais. Assim, em troca de proteção e de moradia no feudo, eles deveriam cumprir diversas obrigações, como trabalhar nos mansos senhoriais e pagar tributos. Vamos lá. Dentro do feudo existiam algumas divisões. As principais eram o manso servil, o manso senhor, terras comunais e o manso senhorial. Vamos lá, o manso servil. Terra onde os camponeses construíam suas moradias e onde cultivavam sua própria produção agrícola. Lembrando que metade do que eles produziam ia para cá, para o senhor feudal. As terras comunais, terras de uso comum, que podiam ser exploradas por todos os moradores do feudo, para aquisição de madeira e para caça, por exemplo. E a maior parte, o manso senhorial, terra de propriedade particular dos senhores feudais, onde os camponeses trabalhavam semanalmente para pagarem alguns tributos. E é claro, a igreja, local onde eram celebradas as missas e outras cerimônias religiosas. Então, vimos aí, né, a diferença do feudo. Tinha, né, o castelo do senhor feudal, onde ele morava com sua família e seus principais servos. Tinha o manso servil, que era onde os camponeses viviam e trabalhavam. Tinha as áreas comuns onde eles podiam caçar, pegar madeira, era igual para todos. Claro que o senhor feudal tinha prioridade nessa terra. Manso senhorial, que era as terras do senhor feudal, onde os camponeses daqui tinham que trabalhar aqui várias vezes por semana para pagar tributos. E tinha a igreja, né, que era onde celebrava as missas, entre outras coisas. Continuando. Os castelos medievais. No feudo, uma das principais construções era o castelo, feitos com pedras, altas muralhas e torres. O castelo tinha o objetivo de defender a população de possíveis ataques inimigos. Quem morava no castelo? O senhor feudal e sua família viviam nos melhores cômodos do castelo. Essa construção também abrigava alguns nobres, guerreiros e os servos que trabalhavam em suas dependências internas. Quem eram os cavaleiros? Eram guerreiros que trabalhavam na proteção do feudo, a serviço dos senhores feudais. Geralmente eram homens descendentes da nobreza e usavam quase sempre armaduras. Técnica de invasão. Por que isso? Porque um feudo poderia ser invadido seja por outro feudo ou por outro povo. Os castelos precisavam ser altos, ter altos muros para impedir a chegada dos inimigos por escadas móveis. Com o tempo, as técnicas de invasão dos castelos foram desenvolvidas, como no caso das catapultas e dos canhões. E os castelos hoje? Muitos castelos medievais ainda existem, e alguns constituem patrimônio da humanidade, por representarem o modo de vida das populações medievais. No caso aqui, né, tem um castelo real, né, o Hohenzollern, na região histórica de Württemberg, na Alemanha. É um castelo medieval que existe até hoje. Aí tem, ó, nossa primeira atividade dessa semana, que é a página 307. Continuando. Vimos, né, que a Igreja Católica tinha uma forte ligação com o sistema feudal. Afinal, começou no Reino Franco, né, e ela tinha um grande poder, tanto que muitas igrejas eram donos, alguns padres ou bispos tinham tantas terras que chegavam a ter mais terras que alguns senhores feudais.
Ou seja, elas também tinham seus servos e seus feudos. Tudo sob controle da igreja. E a igreja ela acabava se tornando uma instituição extremamente poderosa, talvez a mais poderosa da época. No período medieval, o poder político estava fragmentado entre os senhores feudais. Isso facilitou a ampliação da influência da Igreja Católica, que conseguiu consolidar seu poder na Europa. Graças a vários motivos, a Igreja se tornou uma forte e influente instituição. Por um lado, a mensagem cristã de esperança e salvação era pregada em um momento propício, em que a população vivia sob ameaças de invasões de outros povos, além de problemas como fome e doenças. Isso aumentou o número de fiéis do catolicismo, que se expandiu inclusive entre povos de origem germânica. Além do crescente número de adeptos, houve alianças com muitos nobres, que possibilitou o enriquecimento da igreja, uma vez que as pessoas pagavam uma taxa periódica aos membros do clero. A igreja também recebia doações da nobreza, tornando-se, naquela época, uma importante detentora de terras. Outra coisa interessante que fez com que a igreja ganhasse muitas terras era o fato de que muitos nobres queriam que os filhos pertencessem ao clero. Muitas vezes o filho mais velho ia para a igreja para tornar-se padre, ou seja, pertencer ao clero. Como ele acabava, quando os pais dele morriam, acabavam herdando terra, essa terra ficava sobre ele, sob seu controle. Porém, como ele não podia ter filhos, né? A igreja proibia tudo, a igreja proíbe, né? Resultado, quando esse padre via a falecer, todos os seus pertences, todos os seus bens, terras e riquezas passavam a pertencer à igreja. Com isso, a igreja ia ganhando cada vez mais e mais terras e mais poder. O enriquecimento da igreja fez alguns religiosos se afastarem dos princípios do cristianismo, para desfrutarem de uma vida de ostentação e riqueza. Em oposição a essa situação, alguns grupos religiosos formaram as ordens monásticas, conjuntos de clérigos que buscavam uma vida simples, privando-se do luxo. Cada uma dessas ordens se organizava de forma diferente, porém, a maioria delas vivia sob os princípios da simplicidade e auxiliava as populações mais pobres. No caso, São Francisco é da ordem franciscana. Ele, digamos assim, ele é meio que o fundador ou o cara que dá nome à ordem franciscana, que são padres que pregam o quê? A vida sem luxo, uma vida simples e que todo o dinheiro deve ser doado para ajudar os pobres. Aí nessa época também rolou as cruzadas. Por quê? Jerusalém é uma cidade extremamente religiosa para as três grandes religiões que existem hoje na atualidade: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Nessa época da Idade Média, essa Jerusalém estava sob o controle dos muçulmanos. E a Igreja Católica via Jerusalém como uma cidade extremamente importante para a sua religião. Com isso, eles tentaram o quê? Tomar de volta dos muçulmanos essa cidade. Essa tentativa de tomar de volta foi denominada de cruzadas. Existiram, se eu não me engano, 8 cruzadas ao todo. No caso aqui tem 3, mas teve várias outras depois, que não deram tão certo como a gente vai ver agora. A cidade de Jerusalém era importante para os cristãos, porque teria sido o local onde Jesus viveu, né? Em razão disso, a cidade ficou conhecida como Terra Santa e atraía muitos cristãos em peregrinações religiosas por ser considerada sagrada. Porém, no século XI, a cidade foi ocupada pelos muçulmanos, o que acabou dificultando a livre circulação dos cristãos. Ou seja, por pura intolerância religiosa, ocorreu isso, né, de um a impedir que o outro circulasse livremente. A fim de justificar suas ações,
como uma retomada da Terra Santa, o Papa Urbano II, sim, esse era o nome dele, convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio, que ficaram conhecidas como cruzadas. Essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. Ou seja, lembre-se que a gente, quando viu um pouco sobre a religião islâmica, a gente viu, né, a expansão da religião islâmica que estava se expandindo para o Ocidente, para o lado da Europa. E a Igreja Católica começou com isso a perder fiéis. Como ela não queria perder mais fiéis, ela tentou expulsar de toda forma os muçulmanos da região e, com isso, conseguir cada vez mais fiéis à sua religião. No caso aqui, teve as cruzadas do século XI. No caso, a primeira de 1096 a 1099, a segunda de 1147 a 1148 e a terceira de 1190 a 1191. Ou seja, tinha uma duração de média de 1 a 3 anos. Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional e consequente falta de oportunidade de trabalho. Preste atenção, estava aumentando muito a quantidade de pessoas nascendo na Europa, mas não tinha trabalho suficiente. Resultado, muita gente ia ficar ociosa, isso poderia causar revoltas, fome, mais miséria do que eles já viviam, que eles viviam na miséria, na fome, né, os plebeus. Só os nobres aqui viviam de boa. Eles queriam arrumar um jeito de se livrar dessa galera. Resultado, manda ela para o Oriente, nas cruzadas. A empreitada das cruzadas representou, portanto, uma forma de ocupar essa população excedente. Para os membros da nobreza, que não eram proprietários de terras, isso acontecia por quê, pessoal? Como é que era membro da nobreza e não tinha terra? Quando ele era o segundo filho, ou terceiro, ou quarto, por aí em diante. Ou seja, nas leis daquela época, o primogênito herdaria todas as terras da família. Resultado, o segundo irmão, né, o irmão mais novo, digamos assim, não ia receber nada, não teria terra. Então, as cruzadas eram uma oportunidade deles buscarem um local com terras ricas para criar seu próprio feudo. Entre os nobres, apenas os filhos primogênitos recebiam heranças. Os demais ficavam sem direito às lojas de terra. As expedições também possibilitavam as trocas comerciais e a ampliação do contato entre Oriente e Ocidente. Isso, pessoal, foi a única coisa boa que saiu das cruzadas. Foi o aumento das trocas comerciais, porque de resto só deu coisa ruim. Como por exemplo, entre as cruzadas teve uma que na primeira a galera conseguiu vencer, aí perderam, aí a segunda e a terceira não conseguiram tomar de novo Jerusalém. Então teve alguém que falou de que somente a inocência das crianças poderia libertar a Terra Santa. Fizeram uma espécie de cruzada das crianças, onde a maioria morreu e as que não morreram foram transformadas em escravos pelos povos do caminho, né, daquela região. Ou seja, não deu certo. Transformação no mundo medieval. Vamos ver o que mudou. Ao longo dos anos, algumas transformações marcaram a região europeia no período medieval, principalmente com a estabilização que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos. O fim das migrações e das invasões germânicas também favoreceu uma época de paz e estabilidade. Vamos compreender o que caracterizou essa época de mudança. Em primeiro lugar, ocorreram até alterações no modo de produção agrícola. Prestem bastante atenção nessa parte que é a questão de prova. A técnica de rotação trienal de culturas, em que os terrenos eram divididos em duas partes cultiváveis e uma de repouso, passando por rotações anuais. Permitiu o melhor aproveitamento das terras e o aumento na oferta de alimento. Observe a seguir como funcionava essa rotação anual dos terrenos. Vamos ver o ano 1.
essa terra aqui ia ficar em repouso, ou seja, ninguém ia plantar nela, ela ia descansar. Nessa daqui ia ser plantada aveia e nessa aqui seria plantado trigo. No outro ano, mudava a área, né? Aqui era repouso, vai ter aveia, aqui era aveia, vai ter trigo, e aqui era trigo, vai ficar de repouso por um ano. Durante esse um ano que ela fica de repouso, aqui até receber outra coisa, ela vai o que? Se recuperando, reabsorvendo os nutrientes que as outras culturas retiraram do solo. Ou seja, poderiam, por exemplo, colocar gado para passar nessa região. Aí, isso adubaria a terra. Aí, no terceiro ano, ó, já inverteu. O repouso onde estava o trigo no lugar da aveia e a aveia no lugar do repouso. Com isso, com essa rotação, eles poderiam usar a mesma porção de terra muitas e muitas vezes sem causar o desgaste dessa terra. Que, por exemplo, se vocês forem verem no roçado ou tiverem contato com pessoas que trabalham, elas falam, né? Que um ano, dois, determinada área dá bastante coisa, mas no terceiro, quarto ano, aquele roçado não dá mais. Eles fazem o quê? Criam um novo. Na rotação de cultura, ocorre o quê? Como eles ficam rotacionando o que vai ser produzido no lugar, dá tempo daquela terra descansar, recuperar os nutrientes e, quando voltar a ser plantada, produzir 100%. Outras alterações contribuíram para essas melhorias na agricultura. O arado romano foi substituído pela charrua, arado com lâmina de metal, que é esse aqui, né? Que aumentou a agilidade e a produtividade nos campos. Ainda ampliou-se o uso dos moinhos movidos a água pelo vento. Vamos ver aqui se a gente encontra algum exemplo de uma charrua. Pronto, ó. Aqui está uma charrua. Ver se é uma imagem melhor. Pronto. Isso aqui prende no gado, tem essa rodinha. E essa parte aqui de lâmina vai cavucando o chão. E essa lâmina vai cavucando o chão e vai abrindo espaço para que sejam plantadas. Algumas imagens são pequenas, mas ó, puxa com coisa e essa lâmina vai abrindo sulcos na terra para serem usados para o plantio. Isso acelera muito o plantio para a época. Essas inovações tanto possibilitaram o aumento da produção de alimentos, quanto promoveram melhorias na qualidade de vida da população da Idade Média. Aí vem a nossa outra atividade dessa semana, que serão as páginas 311 e 312. Muito bem, então vamos rever a nossa agenda. A nossa agenda serão as páginas 307, 311 e 312, ok? Da 307 a 312. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.